Boa noite, meus caros amigos. Aqui quem fala com vocês diretamente do mundo invertido é o seu amigo Baratinha. E como vocês já puderam perceber por essa piada sem graça e o título do vídeo, o tema de hoje é a segunda temporada de Stranger Things. Stranger Things, essa série que chegou como quem não quer nada e do nada tava todo mundo maratonando desde a primeira temporada. E a segunda, como todo mundo tinha altas expectativas e o maior overhype do mundo, todo mundo maratonou de novo, inclusive meus amigos que estão aqui comigo hoje. Hoje estou acompanhado da Isabelle. Olá! Do Leris novamente também. Ok, muitas fofocas pra discutir. Meu amigo de longa data, Henrique XD. E aí, salve galeras. E o nosso imitador de Will Byers oficial, Lucas Suconic. Não ia ser o Will Byers, porra. Mudou? Mudou, cara. O Will Byers tá na versão. Não sabe seguir a pauta. Não sabe seguir o roteiro. Não é seguir o roteiro. Outra vez ele tem que inovar. Tem que inovar sempre. É um mercado competitivo hoje em dia. O Will virou passado. Bom, ok. Já puxando esse gancho que eu falei, então, de todo mundo maratonar, e aí, vocês terminaram rapidão essa série? Eu sei que alguns de vocês, quando eu falei que ia começar, já tinham terminado, né? Como é que foi? Então, quando saiu a segunda temporada, eu não tinha nem visto a primeira, eu não tinha nem interesse em ver a primeira, na verdade. Eu comecei a ver a primeira temporada porque me recomendaram bastante por causa da segunda. E aí eu maratonei a primeira em uns 2 dias e depois já engatei a segunda e maratonei mais em um dia, 2 também. Inclusive eu faltei aula pra ver o final da série. Ô, louco. Eu ia falar que você perdeu muita coisa por não ter visto a primeira temporada na época e tal, mas às vezes você até se poupou muito do hype excessivo que teve também na época. Foi bem interessante ter visto só agora, porque como eu perdi o hype da primeira temporada, tipo, eu não vi o pessoal falando bastante, eu não conhecia nada, tipo, de absolutamente nada, sabe? A única coisa que eu conhecia da série era que tinham as crianças. Então eu fiquei, tipo, muito surpresa quando eu descobri que tinha outros núcleos de história além daquele núcleo infantil, essas coisas, sabe? Então foi bem interessante ter visto agora. O bom, todo assunto que você perdeu na época, você vai poder pôr hoje em dia. Você vai poder pôr hoje em dia, né? Em prática. Sim, também. É verdade. Eu maratonei a primeira, eu vi num dia só. Eu peguei um sábado, acho que era 1 da tarde por aí eu fui vendo direto. E a segunda temporada eu quase maratonei inteira num dia, só que aí eu parei porque eu já tava morrendo de sono, porque eu tinha trabalhado no dia. Mas aí eu vi os últimos 2 episódios no domingo, então foi no final de semana também. Como eu tinha falado, esse negócio de maratonar, o fim de semana pra mim já é maratonar total. Se você conta que maratonar é só tudo no mesmo dia, pra mim é pior ainda. Tem série que não dá pra maratonar num dia só. Stranger Things dá. Por isso que eu falei, a primeira temporada eu vi num dia só, a segunda eu não consegui. A primeira eu vi em 3 dias. XD? A primeira temporada eu assisti alguns episódios mais que uma vez, mas eu lembro de ter maratonado também. Essa segunda eu só não maratonei também por outros assuntos também. O Léo tava cansado do trampo, eu tinha que estudar pra semana de prova da faculdade, mas sempre quando eu chegava em casa de madrugada eu assistia uns 3, 4 episódios. Então eu fiz isso em 2, 3 dias, eu matei tudinho da segunda temporada. Posso falar? Tá acontecendo coisas aí. E você, Lucas? Ou eu, cara. Primeira temporada eu maratonei, assisti tudo em um dia. A segunda eu combinei de assistir com os amigos. E aí, assistindo com eles, eu não senti muito a vibe do negócio. Eu falei, deve ser a companhia dos brother aqui. Aí eu reassisti sozinho e em um dia. As 2 temporadas eu assisti em um dia, sem contar a reassistida, né? Então foi... isso aí. A primeira temporada eu não sabia se eu tinha sentido a vibe, porque eu tava com o Ed do lado e ele falou: meu, ih, caralho, esse negócio até que deu um medo, né? Que negócio? O Demogorgon, ele já aparece no primeiro episódio, né? Ah, tá. O bicho, verdade. O moleque some lá.
Cara, eu me caguei de medo na primeira temporada. Eu senti muito medo. No começo eu tinha, mas depois passou. Pô, eu ouço muita gente falando. Os últimos episódios eu senti muito medo. Tem muita gente que fala que dá medo, mas pra mim é que nem Supernatural, que tipo, tem uma galera que fala que dá medo quando assiste. Eu não consigo ter medo vendo nenhuma dessas duas séries. Eu tenho medo vendo, sei lá, o Witch novo. Isso aí deu susto, né? Mas tem um suspense gostosinho, aquele suspense. Não, mas medo assim do Demogorgon e tal, eu não cheguei a ter, não. Ah, velho, medo também não. O Demogorgon na vida real, você não ia ter medo? Mas aí é outra coisa, né? Mas eu não senti medo, tipo, do Demogorgon, sabe? Tipo, eu senti medo do clima que gerou, a tensão que foi fazendo. Isso me dava medo. Tipo, o Demogorgon em si era, tipo, um bicho. Ok. Um bicho bem burro, por sinal. E a traminha em si dos túneis, quando eles estão lá dentro, lá... Eita, o que aconteceu? Uma das coisas que eu mais gostei, sei que vocês mais gostaram, e todo mundo acaba se cativando por eles, são os personagens. As crianças e até os adultos que tem na série são muito carismáticos, são pessoas muito legais, com atores muito queridos. E agora, pra gente começar a falar da segunda temporada, como os personagens velhos meio que a gente já sabe o que vai falar e já são coisas muito faladas, vamos deixar eles pra depois e começar pelos personagens novos. Tudo bem, galera? Uhum. Vamos falar da Max primeiro, então? Sei que sabe. Pode ser ela melhor que o Bob. É, porque eu acho ela melhor pra falar do que o Bob. É porque ela é mais relevante dos que aparecem, então vale mais a pena começar com ela. Pô, o Bob é um herói. Sim, tem aquilo que ela fez lá aquela hora, Nada. Nada? Então, Exatamente. A Max, vou falar que quando ela apareceu, eu fiquei muito feliz, tipo, caramba, vai entrar mais um pro grupo, que da hora. E a menina, ela é mó descolada, e é menina, não é outro menino, tipo, ela vai chutar a bunda desses moleque aí, botar eles pra trampar mesmo, falar, vamos nessa, não sei o que, dar pau neles no fliperama e os caramba, tal. Ela tem sua função e ela tem sua importância na série, mas é menos do que eu achei, mas não é nada do que me incomode. Eu acho que tava dentro do esperado, assim. Quando ela aparece, já meio que dá pra imaginar que ia ter, justamente por serem 4 meninos e ter uma menina nova, já era de se esperar que, por ser cinematográfico e tal, ia ter alguma relação, provavelmente amorosa, entre algum deles. Mas eu não achei que ela deu menos do que poderia dar. Eu achei que ficou bem legal a participação dela. Eu achei um pouco decepcionante. Sério? Tipo, eu esperava mais, tipo, a parte do romance eu concordo, assim, era esperado e cumpriu bem o seu papel, sabe? Mas eu acho muito decepcionante que Stranger Things, eles têm uma forma de apresentar os personagens, a introdução dos personagens, as primeiras cenas são fantásticas. É uma coisa assim que tu vê a primeira cena do personagem, tipo, ela chega na escola com o irmão dela no carrão, eles brigando, e ela sai com aquela atitude dela, e o irmão dela depois... Né? Sim, ela toda descolada, o irmão dela todo revoltado, eles se brigando. Tipo, só nisso, só nessa pequena cena que dá uns 20, 30 segundos, tu já consegue entender muito do personagem. E Stranger Things fez isso muito bem. Eles introduzem muito bem o personagem. Então, tipo, nesse primeiro momento eu achei ela muito boa, muito cativante, eu queria muito dela. E eu não tive tudo isso, sabe? Tipo, eu fiquei um pouco decepcionada, porque pra mim o papel dela poderia ter sido mais do que ser o par romântico do Lucas, sabe? Não, ela era o trio também, né? Era um triângulo ali. Com o Dustin também. Era triângulo amoroso, que pior ainda mais a situação, né? Praticamente todas as mulheres da série são só triângulo amoroso. Mas daria pra colocar uma relevância pra ela dentro desses 4 personagens que são o grupo de amigos, mais a Eleven, sabe? Não teria tanto espaço pra desenvolver e enriquecer o personagem dentro da trama. Eu concordo. Não teria tanto espaço pra enriquecer, pra desenvolver e enriquecer um personagem como ela. Mas o problema é que a série introduz 4 personagens novos e nenhum deles é bem introduzido. Tipo, todos eles são bem introduzidos
introduzidos, mas nenhum é bem desenvolvido e enriquecido, sabe? Então, nem o Bob, nem a Max, nem o Billy, nem a Callie. Eu ia até deixar pra desenvolver mais isso que eu queria falar mais pra frente, mas já que a gente já tá falando desse negócio de personagem novo, desenvolvimento de personagem, eu vou falar um negócio agora que me incomoda muito aí não tô nem falando de você, tá, Isa? Com um fã muito extremista da série, fã que dá um overhype imenso nas coisas, que é essa expectativa de que coadjuvantes tem que ser protagonista, saca? Eu sei que não é isso que você disse, mas... Não, eu não tô ofendida, não se preocupa. Opiniões. Tudo bem. É um lance indireta pro Omelete aí de novo, ó. Indireta pro Omelete aí, ó. Vai sair no Tretas. Caralho. Na primeira temporada fizeram muito isso com a porra da Barbie. Tudo bem, nunca esqueceremos, Barbie morreu, era uma personagem fofinha, mas forçaram tanto essa menina na internet que na segunda temporada foram obrigados a colocar uma trama Barbie, só pra ela. A Barbie também marcou a infância de muitos jovens, né? Toda criança cresceu querendo. Tive muitas, tinha coleção, gente. Aí agora na segunda temporada eu vi, forçarem a Max não, a Max por incrível que pareça eu não vi forçarem, mas já vi forçarem a irmãzinha do Lucas também fiquei tipo, poxa gente, ela é só pra desenvolver um pouco mais o personagem, sabe? O não Billy, é tudo isso. Aproveitando que a gente já tá falando da Max, o Billy, irmão mais velho dela. Odeia o Chris. Quem? A irmã do Lucas, tá falando. Dos personagens novos, eu acho que o Billy foi o melhor empregado. Porque ele conseguiu servir pra ajudar a desenvolver um pouco a Max. Pra, dar uma boa introdução e uma boa backstory pra Max. E ele ajudou a desenvolver o Steve também. Sim, e ainda ajudou a desenvolver a mãe do Mike, de certa forma. Sim. Porque a mãe do Mike não tinha highlight nenhum. E ela teve uma cena só pra ela. Acho que foi a única cena, assim, mais relevante que ela teve mais na de história. 5 falas, né? Sim, exatamente. Legal, até. Então, eu ri pra caramba o Billy... Sim, a cena é muito boa. O Billy, eu acho que dos personagens novos ele foi o melhor empregado por causa disso. Porque tu não põe expectativa nele, porque ele tá ali como o irmão da Max, ele não tá ali como um personagem relevante. E ele ajuda a desenvolver vários núcleos diferentes. Esse hype da Barbie que você falou aí, pelo menos ele deu ele tem um braço pra aquela trama em que a trama da Nancy. Isso, a trama da Nancy, que ainda trabalha ainda com uma coisa que é muito propícia desses ambientes, sabe? Sempre tem aquele repórter conspiracional que fica criando umas teorias que ninguém acredita. Pelo menos eles conseguiram com esse hype, eles tiveram que estender a história da Barbie, e aí acabou fazendo uma trama legal. Ficou legalzinho. Isso que eu ia comentar, você tá ligado que a motivação e arco da Nancy com o Jonathan, a gente tá até já passando um pouco pra frente da pauta, mas não ia ser a Barbie, né? Eles colocaram como a Barbie agora porque os fãs, gostaram muito da personagem e queriam ver mais coisa dela, né? Aí os roteiristas falaram que... ficou um ótimo gancho, assim, a Nancy pela primeira vez na vida se importando com a Barbie, porque ela, antes de acontecer qualquer coisa com a Barbie, ela cagava pra amiga, tadinha. Mas ela se importava com a Barbie antes, pô. Mas mais ou menos, a menina morreu e, falou... Ela se importou quando a Barbie sumiu, mas antes ela tava, Mas isso é normal, pô. Não vamos ficar voltando pra primeira, não. Tá, desculpa. Não, de boa. Mas o gancho da vingança e da exposição do laboratório com o Murray ficou bem legal. Sim. Eu gostei bastante do arco da Nancy. Mas como você disse, Isa, o lance que eu tava falando do Billy... É que eu também vi muita gente reclamando, gente que chegou até a fazer post, pra que serve esse personagem? Nossa, personagem mais inútil não tem. E as pessoas não percebem que realmente tem personagens ali que só estão de escada para outros. Eles servem para você desenvolver os outros, não para ele ter um arco próprio dele em que ele vai protagonizar uma parte da série, né? Eu acho que esse é um bom ponto. Sim, eu acho que também é assim. Deixa a série bem amarradinha. A segunda temporada... Desculpa. Não pode falar. Eu acho que também, assim, a segunda temporada, ela foi diferente da primeira. Ela foi pensada pra
Tipo, a primeira temporada ela foi muito bem amarradinha e deixou alguns ganchos pra se fazer uma segunda. Ok, a segunda temporada ela já foi pensada de uma forma como a gente vai fazer essa história durar alguns anos. Ela não foi feita pra ser toda amarrada. Então é natural que alguns personagens eles sejam menos desenvolvidos pra serem desenvolvidos futuramente. Não é porque alguns personagens não tiveram desenvolvimento na segunda temporada que eles não venham a ter. Stranger Things vai ter pelo menos mais umas 2-3 temporadas. Pô, aí... Eu achei o contrário, eu tive a impressão de que terminou tudo muito amarradinho. Tipo, se nunca mais tiver Stranger Things, eu tô satisfeito com o final da segunda. Eu também, até porque não tem nada que mostrasse que... Ah, mentira, teve sim. Tem bastante coisa. Tem a história do Billy com a irmã, você não sabe por que eles tiveram que mudar de cidade. Arcos tem, mas a resolução tem o Mind dos Slayer problemas... lá, o Mind Slayer. Sim. Eu queria falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do Billy, porque fica claro que a função dele é simplesmente trabalhar e mostrar alguns aspectos da Max, que ele é um cara, tipo, revoltado. E do Steve. Não, da Max. E do Steve, é verdade, Steve também. Ele é introduzido como um antagonista humano ali, né? Porque não tem Mas é engraçado que ele é o cara revoltoso que quer destruir a irmã ali, a meia-irmã, na verdade, que bastou ela ameaçar ele com um bastão, a partir do momento que ela já havia sido desenvolvida, isso foi lá pro 8º episódio, bastou desenvolver... Ela enfiou uma injeção nele também. Ok. Não, mas só isso. E aí, tipo, ameaça ele, beleza, vou te deixar em paz. Era essa a função do Max. Aliás, do Billy. Ele serviu pra desenvolver a Max. Mas a gente não sabe se vai acabar ali, né? A gente não sabe nem porque eles mudaram de cidade, porque ele implica tanto com ela. Então, na verdade, a parte foi meio explicado. Com ela, tem muito que mostra a parte do pai, né? Porque... Oi, calma, fala de novo, vocês falaram um em cima do outro. Não, do porquê ele implica com ela, de ela ser o motivo deles terem mudado de cidade. Então, na verdade não fala se ela é um motivo, mas eles explicam um pouco do porquê que implica naquele episódio que mostra a família dele quando a Max some e o pai do Billy, tipo, chega nele e você percebe que o comportamento do Billy é por conta do comportamento do pai dele. Então ele desconta na Max o que ele sofre com o pai dele. E a própria Max explica... Só ele desconta o comportamento do pai dele na Max, mas ele também desconta as frustrações porque ele vê a mãe da Max como uma espécie de, tipo, a pessoa que chegou e mudou a vida dele, a pessoa que fez eles mudarem de cidade. Tudo isso foi por conta do relacionamento da mãe da Max com o pai dele. Então, como ele não pode descontar as frustrações dele na madrasta dele, ele acaba descontando na filha dela, né? Como é que é? Meu Deus, como é que é o nome disso? Na filha dela, na Max. Na irmã de criação. Então eles irmã? Não, ali é a Max conta isso. A Max conta isso, que ele não pode descontar as coisas na mãe dela, então ele desconta nela. Mas eles contam porque eles mudaram de cidade? Isso por causa do pai porque dela. Os pais separaram, mano. Ah, meu Deus do céu. Tipo, eles não são irmãos de sangue. O pai do Billy se relaciona com a mãe da Max. Não, eu entendi o que o Suconic quis dizer. Se, tipo, o motivo deles terem mudado tem alguma história tipo, a mais profunda, assim, do que só... Tipo, se mudaram porque deu treta e aí eles foram pra cidade nova. Mas na segunda temporada eles não falam nada disso. Eu até achei no começo que teria alguma coisa mais a fundo, assim, da família do Billy e da Max e tal, mas aparentemente não. Isso aí eu não achei e fiquei até surpreso da parte que a Max explica as coisas pro Lucas e conta a backstory deles. Eu nem achei que ia rolar aquilo não, mas foi bem legal. Eu tava esperando ela ser algum tipo de experimento do governo também. Eu também tava achando, tipo, quando eles foram introduzidos, eu tava tipo, meu Deus do céu, a Eleven é o 11, então eles são tipo o 12 e o 13 ou algo assim. A Max foi um experimento do governo pra fazer ótimas jogadoras de fliperama. Esse é um dos pontos que eu gostei da segunda temporada, deles terem abordado, porque é um dos pontos que eu fiquei mais querendo saber na primeira temporada, que eles não falaram, tipo, tem a Eleven, mas eles não mostraram os experimentos antes da Eleven, os outros 10 e tal. Peraí, depois a gente fala dos experimentos. Depois a gente fala do... Não vai falar agora?
Não, pô. Que é personagem novo. É, tá nos personagens novos. Ué, mas ele ia chegar lá, né? Na 8, na Kali. Ele tava puxando o gancho perfeito pra Kali. Ah, não, tudo bem. É que eu pensei ainda a gente falar do Bob antes e falar um negócio, um último comentário da Max. Então encerra a Max e puxa quem tu quer falar. Nada, que o apelido da Max é uma referência bem legal, né? Que é do Mad Max. Ah, sim. Sim. Isso eu achei muito bom no começo. Isso é interessante. Pena que não voltou de novo depois. O Arcade some, coitado do Arcade. E eu me surpreendi porque quando eles viram o Mad Max pela primeira vez, eu realmente achei que ia ser um cara foda. Aí chegar uma menininha depois, eu fiquei bem surpreso mesmo. Vamos falar do Bob antes, porque a 8 acho que vai dar muito pano pra manga pra gente falar de coisa pra cacete, né? Porque a gente vai falar do laboratório e da 11 junto também. Então, eu acho que assim, o Bob ele é um personagem que pra mim, a única coisa que eu vejo, a única função que eu vejo pra ele é o heroísmo dele e pra desenvolver um pouco mais o lado mais romântico da Joyce. Porque a gente sempre via a Joyce como a mãe louca e a mulher forte. Eu, pelo menos, sempre vi assim na primeira temporada. Principalmente a parte da mãe louca, que pra mim tá muito relacionada à parte da mulher forte. Então, ela vira e tá mais fragilizada e tá se deixando ser vulnerável. Eu acho que é um lado bem interessante que é mostrado dela, sabe? É super fofo mesmo nessa parte deles. Eu acho muito querido. E eu gosto muito porque a Joyce, ela sofreu pra caralho, assim, tipo, com o ex-marido dela, criar 2 crianças sozinhos, o que ela passou com o Will. Tipo, ela é uma personagem que sofreu muito, muito mesmo. Então, dar esse tempinho pra ela ser, assim, tipo, uma menina de novo, assim, tipo, esse romancezinho dela, eu acho que é bem merecido, sabe? O Bob, aliás, quando ele aparece na cena do almoxarifado lá com ela. E além dele me conquistar por esse lance que você falou, de ser uma Joyce mais emocional, fragilizada, né, se abrindo mais, porque ele é o mano lá, o Sam, né? Ele é o Samwise, cara. Não, é importante falar que também ele é um dos atores de mais peso nessa série, né? Sim, junto com a Winona Ryder. Ele é bom, cara. O Sean Austin, que é o nome dele, o ator, ele fez o Sam do Senhor dos Anéis, né? Junto com a Winona Ryder. Ele fez o líder dos Goonies. Ele tá fazendo um Goonies novo, sendo que ele era o Goonies velho, tá ligado? E ele também é o padrasto dos filhos do Adam Sandler no Clique. Caralho. Quando ele vai pro futuro e o cara tá usando sunga. Valeu, Baratinha. Olha aí, cara. As trilhas daqueles filmes que a gente queria ter esquecido, né? O Baratinha vem e lembra pra gente chorar. Cara, Clique é muito bom. Não vamos falar de Clique, por favor. Gente, vamos mudar o podcast. O tema do podcast agora é Clique. Não, mas aquele filme da Dan Sandler. Bom, o próximo podcast é a carreira da Dan Sandler. Mas então, a função dele, além da Joyce, ele tem algumas coisas dentro além da Joyce, ele tem algumas funções dentro da própria série que ele serviu como um plot device ali pra fazer algumas coisas irem pra frente, tipo a possessão do Will, né? Que ele que fala pro Will, não, você tem que enfrentar o monstro. De merda. Pois é. No final também pra você ter que... Pô, vamos spoiler a parte mais foda dele, que acho que é o maior motivo... O motivo da existência dele, sim. Isso é foda. O foda do Bob é que ele entra com uma death flag na série, né, cara? É meio triste. Eu olhava pra ele toda hora e falava, caralho, ele vai morrer, velho. Eu não pensava nisso, gente. Eu assisti. Eu não posso falar muito porque eu tomei spoiler, mas era na cara. Nossa, gente, eu fui muito ingênuo, então. Eternamente a mãe doida in love com o Hopper, sabe? Eles estão desenhando, cedo ou tarde vai acontecer isso. E justamente pra ter essa ponte dela ficar com o Hopper, o Bob tinha que morrer. Então já era meio óbvio. É meio boss. Sério? Mas e o Hopper é muito encantadinho pela Joyce. Sim. O Hopper é tipo super encantadinho por ela o tempo todo. Não, gente, vocês estão subvertendo tudo dessa série, não é não. Eles são bests. Aham. Não. Uma coisa legal do Bob. Igual o Mike Eleven. Igual o Jonathan Talarico e a... Nossa, velho. Não tem bests nessa série, Baratinha, você não tá vendo? Tem, os fãs querem.
Uma coisa legal do Bob é que mostrou um pouco da dinâmica, assim, de como eles eram quando jovens. Então, o Hopper era aquele carinha, o adolescente descolado que fazia bullying, e o Bob era o nerdão, sabe? Assim como os personagens, a criançada, os 4 Então, eu não esperava que ele ia morrer por causa disso, quando ele começou a falar que namorava a Joyce, e a Joyce, fica estranho falar assim meio portuguesado, né? Quando ele falou, tipo, eu era o mais nerdão da turma e olha pra mim hoje, namorando Joyce Byers. Aí eu já me identifiquei com esse cara, né? Eu falei, mano, você é louco. Tô sendo representado ali, um nerd que namora uma gata e tal, né? O cara não pode o cara não pode morrer assim. Venceu na vida, né? O cara não pode morrer sem mais nem menos, né, mano? Eles não vão fazer isso. Ainda mais quando fizeram ele ser, tipo, o Bob, o herói, né? Ele tentando ser o paizão do Will. Eu realmente não esperava, gente. Caralho. Cara, olhando por esse lado é muito triste, na verdade, porque... Eu chorei quando ele morreu, gente. Chorei muito. Eu não, porque eu odiei aquela cena. Eu achei meio bosta também. Eu sabia que ele ia morrer porque eu tinha tomado spoiler. E, tipo, mesmo que eu não tivesse tomado spoiler, tava na cara que ele ia morrer. Mas aí, tipo, ele foi super o herói. E eu pensando, é agora que ele morre. É agora que ele morre. É agora que ele morre. E aí, ele chega e ele olha pra Joyce. E eu penso, não, tá tudo bem, o spoiler era falso. Ele não vai morrer. E aí, ele morre. Eu fiquei muito indignada. Eu dei risada na hora, achei engraçado. Cara, eu fiquei assim, tipo, porra, pra quê, sabe? Então matava ele antes. Não precisa fazer isso. Eu olhei e falei, caralho, os caras fizeram mesmo. Não, eu chorei. E minha mãe tava assistindo o episódio, tipo, 5 na sala, e ela entrou no quarto na hora. Ela, o que foi? Brigou com a namorada já, né? Sim, briguei. Aí eu falei, não. Aí eu nem me liguei que ela tava assistindo na sala. Eu falei, não, é que morreu alguém. Ela, aí foi o Hopper, né? Nossa. Você já mandou aquele spoiler falso, falou que foi a Eleven. Não, eu falei que não ia contar, né? Não, mas assim, que eu tava falando, olhando dessa forma, a morte dele é realmente muito triste, porque era a chance da Joyce ser uma mulher um pouco mais leve, era a chance dos meninos terem um pai decente, era a chance dele, tipo, realizar a vida dele, que ele sempre foi um nerd, ele, tipo, agora ele tava com a guria que ele gostava e tal, sabe? E aí, quando ele tava tendo tudo isso, todo mundo tava, tipo, finalmente conseguindo concretizar uma família, conseguindo, tipo, alguma paz, ele vai lá e morre. Ele não era só o nerd, mas ele também era o piadas de tiozão oficial da série, né? No começo. Sim. Nossa, só se identificou total. E ele era um senhor pai também, né? Não era qualquer paizão, não. Sim. Aquela cena que ele tá conversando com o Will, que ele vai lá e fala pra enfrentar o monstro, sabe? Tipo, foi bem bonito, não era só um pai qualquer, se tivesse ido. Sim, exatamente. Levou brinquedo pro Will, deu filmadora pros caras. Sobre essa cena, uma coisa que eu acho interessante da participação do ator que faz o que mostra como ele é bom. Os diretores no Beyond Stranger Things, que é um negócio que tem depois do Stranger Things, dos diretores comentando com os atores lá, eles comentam que o cara é foda num nível que ele entrou na série pra passar aquela mensagem pro Will no carro e morrer, mas ele acabou o ator, com o carisma dele, acabou roubando a cena com um personagem que nem era pra ter importância, tá ligado? É verdade. Isso eu achei bem interessante. Mostra como o ator é foda. Os personagens novos é o meu favorito, Bob. Eu gosto demais dele. Apesar de eu sabia que ele ia morrer. Sim. O meu personagem favorito também, dos novos. O Bob é meu preferido, mas o Billy tá quase lá, porque o Billy foi Power Ranger vermelho também no filme desse ano. Eu não sei, eu gosto bastante do Billy, eu acho que... Vermelho? Por isso que ele é gostoso daquele jeito? Sim. O vermelho geralmente é o Power Ranger mais gostoso mesmo, com o peitoral mais definido e tal. Gente, e eu amo o cabelo do Billy. Eu sou apaixonada por aquele cabelo. Não, e o bigodinho, o style dele. Sim, cara. Pra mim ele ganha uns 500 pontos só naquele cabelo e bigodinho. O que será que ele usa naquele cabelo? Minha mãe falou que a bunda dele é muito boa e que ele tem um ótimo rebolado. Mano, as meninas da série também falam bastante sobre isso. Ele é o sonho de toda mãe, né, praticamente. Caralho. Verdadeiro milf. Já mãe do Mike, né?
Não é ele que é MILF, ele é o sonho das MILFs. Mas é o cara que... Silf. Hã? Sonho das MILFs? Não, Sons I'd like to fuck. Silf. MILF significa isso. Que doente seria Não, isso? Mas se MILF pode é com M. Aí se você troca... Sim, mas Silf. MILF seria tipo... Moms Gente, that eu não like vou to fuck. poder colocar isso. Você não sabia? pode, eu acho. Eu não fazia ideia. Ainda bem, Fica aí. droga. Eu tô muito surpresa. Curiosidades aqui com o Luquinha Suzumiya. Bom, o último personagem novo que tem pra gente falar assim de mais importante é a Kali. Ela é a primeira personagem que praticamente aparece na série inteira. Ela já aparece no primeiro episódio detonando uns policiais lá numa van. E com a tatuagem no pulso escrito número 8, que pra quem foi mais espertinho já se ligou o que era ali, né? O número da Eu, na sorte verdade, dela. achei que era um 6. Nossa, gente, só porque eu falei que quem Era o esperto número pra percebeu. jogar na loteria no final do episódio, né? Eu tinha certeza que aquilo era um 6, eu te juro. Mas eu entendi a moral, pelo menos. E aí, gente, vocês querem falar alguma coisa da Kali? Depois gostaria- ela tem gostaria de- Só um segundo, a minha internet cagou. Aqui tá lá pra gente, Isa. A Kali, Tá, ok. a Kali, que é a Posso dar 8. uma introduzinha só? Sim, tu Ela começa. tem um episódio exclusivo pra ela, em que a Eleven vai visitar ela em Los Angeles, acho que não sei aonde, né? É em outra cidade, que não é a cidade deles lá. E muita gente reclamou desse episódio por cortar totalmente o núcleo só pro núcleo dela, né? É muito mimimi essa porra. Hein? Mas eu Quem é que acho fez que esse episódio? não cortou pro núcleo da Kali, cortou pro desenvolvimento da Eleven. Tipo, pra mim esse é o ponto, sabe? A Eleven, ela precisava de um momento pra ela e o episódio foi dela. E a Kali tava lá, consequentemente, fazendo o papel de mentora dela. Tipo, acho que esse é o grande acerto da Kali. Ela tava ali pra ser mentora. A partir do momento que ela cumpriu o papel de mentora dela, eles descartaram ela. O Eu que cheguei a ver essas críticas aí. É que tipo, o pessoal criticou porque foi bem no meio do ápice, de quando Sim. tava rolando a parada toda no Sim. laboratório. quebra bastante a atenção ali. Mas ao mesmo tempo, tipo, a Eleven precisava desenvolver de alguma forma. E a Eleven precisava desenvolver naquele momento pra chegar no final. Tipo, ela precisava que fosse naquele momento pra ela poder chegar no final, bater em todo mundo e fazer a entrada triunfante dela, me deixar chorando horrores. E precisava ser aquele momento, sabe? Então eu concordo que quebra o clima, mas eu acho que precisava ser aquele momento ali, pra dar o timing certinho da Eleven chegar, sabe? Então, muita gente depois desse sétimo episódio também tava comentando que talvez tenha sido uma experiência dos Duffer Brothers, porque afinal de contas a gente vai ter um conteúdo que um dia vai acabar do Stranger Things. Não tem coisa pra ser infinito, tem coisa pra temporada pra caramba, igual a gente tava falando, mas não vai ser infinito. Então tinha gente cogitando também um spin-off baseado em outra cidade, com a Kali, a 8, tentando conseguir a vingança dela contra o laboratório e matar todos os cientistas que ela queria matar lá, né? Vocês acham que tipo seria um legal? Justiceiro, Stranger Things? Não sei, cara. Praticamente. Eu acho que tipo, a Kali, a moral da Kali como justiceira e o grupo dela dentro de Stranger Things não ficou legal, porque ficou muito deslocado. Mas eu acho que se eles desenvolvessem isso por fora, eu acho que poderia ficar um negócio muito legal. Sim, um spin-off com a própria pegada fora da cidade ali deles. Qual que é o nome? Eu esqueci. Eu não vou lembrar. Hawkins, fora de Hawkins, combina. É que a gente tá vendo Hawkins e de repente vê ela, né? Sim, exatamente, fica muito deslocado. E ficou deslocado do próprio clima da série também, como a gente tava falando antes, que tipo, tava criando toda uma tensão e simplesmente quebra essa tensão pra Kali. Isso eu não senti tanto, porque eu gostei bastante da estética desse episódio. As luzes que tem, eu senti, mas eu acho que foi necessário. Meu Discord morreu do nada, cara. Desculpa aí, gente. Não, como eu tava falando, eu senti, mas eu achei que foi necessário, sabe? Eu senti, mas eu não condeno. E eu não gosto muito do clima muito urbano, eu gosto dessa coisa mais campo que tem na série. Então, tipo, mais cidade pequena, sabe? Sim. Mas então, foi legal que o diálogo...
dialogou com uma tendência musical, estética que estava acontecendo também na cidade, né? Saiu um pouco de Hawkins e datando o conteúdo daquela época, dialogou com outros conteúdos que não tinha como dialogar, né? Tanto é que quando a Eleven encontra o Hopper, ele vai lá e pergunta, tipo, e esse visual aí, MTV? Punk MTV, né? Punk, sim. Quando ela chega na cidade, tá tocando Runaway, né? She's a little runaway. O que eu gosto mais da participação da Kali não é nem tipo a participação dela em si e tal, é por eles terem pego um ponto que eu achei que eles deixaram em aberto na primeira temporada, que eu queria muito saber, que era dessa parada tipo de todos os outros que fizeram antes da Eleven, os 10 antes, que eles não tinham falado ainda. Então eles pegaram uma personagem, que no caso era 8, e tanto que no primeiro episódio eu fiquei até confuso, porque quando ela quebra a ponte e aí depois eles vêm e não tinha nada quebrado, aí eu falei, como assim? Que ela tinha quebrado. E pra mim, todo mundo tinha que é Eleven. E todo aí nesse episódio você descobre... então aí nesse episódio você descobre que não. Você descobre que a 8 ela tem um poder diferente. E provavelmente todos os outros tinham poderes diferentes, né? A gente não sabe se sobreviveram ou não. Eu acho que é muito mais legal por contar essa parte da história do que a própria participação e clímax em si. Eu concordo, e assim, mas ao mesmo tempo eles ainda deixaram bem aberto. Tipo, pra mim ainda ficou bastante coisa em aberto, bastante coisa que dá vontade de descobrir. Então, tipo, eu gostei disso, tipo, eles contaram um pouco mais, mas eles não desenvolveram o suficiente pra não ter como desenvolver depois e nem pra acabar com o mistério. Tipo, ainda tem um mistério muito grande sobre o passado da Eleven, sobre o laboratório, sobre outras pessoas, mas eles pra mim, eles só aguçaram um pouco mais esse mistério, sabe? Mas e rapidão, eu gostei bastante disso. Vocês perceberam que pela lógica, a 9 e a 10, tipo, ou não existem ou estão mortas, né? Porque... Sim. Ou elas só não apareceram na história. Ou elas só não apareceram. Elas existem em outro laboratório, ou elas estarem em outra sala, alguma coisa assim. O que eu achei mais legal era pra deixar a sala da 8 e da 9, 10 e 11. Se não tem, é porque... Mas isso foram 6 e não 8. E a 1, e a 2, e a 3, e a 4, sabe? São variáveis que não se tem controle sobre isso. Na minha percepção, acho que na segunda temporada mostra que teve mais uma também, que eu acho que a mãe da Eleven foi um dos experimentos também, pra ela poder conversar com a Eleven daquele jeito que ela tentou alertar a Eleven. Eu acho que ela foi um dos experimentos também. Eles não explicam exatamente, mas... o nariz sangrou do mesmo jeito também. Exatamente. Então, eu acho que isso aí não foi experimento, que ela é uma das 11. Mas eu acho que foi não experimento, o bagulho deles fuderem a mente dela lá depois, pra ela não lembrar de nada, sabe? Eles falam na primeira temporada que foram feitos experimentos com a mãe. Não, sim, eu sei, mas o que eu tô falando é que... Zero. Não, eu acho que ela não é uma das 11, é só isso que eu falei. Eu acho que ela é um experimento mesmo, mas, tipo, não foi feito pra ela ser uma das meninas poderosas. Foi feito só pra ela fuder a mente dela mesmo. Meninas entre aspas, né? Porque pode ter homens também. Pelo que deu pra ver até agora, eles só dão um número pros experimentos que são bem sucedidos. Tipo, a mãe não tem número. Os experimentos bem sucedidos tem número, então dá pra gente... A mãe deu ruim. A mãe deu ruim. Ou então, às vezes, quando eles estavam fazendo os experimentos com a mãe, o objetivo deles não era esse. Eles estavam, tipo, só vendo onde é que isso ia dar e perceberam que a criança dela teve, às vezes, por causa disso, na primeira temporada eles citam algo de ser por conta dos experimentos que eles faziam com ela, que a Eleven passou a ter os poderes, ela nasceu com poderes por causa disso. É verdade, eu ia falar que não teve, mas na primeira falam, né? Fala. E então, assim, às vezes ou ela é um experimento zero, ou eles não tinham esse objetivo ainda, sabe? E aí eles começaram a fazer experimentos com as crianças depois que eles começaram a perceber os resultados que os experimentos estavam fazendo, tipo, por exemplo, em pessoas como a mãe da Eleven. Eu só queria fechar da Kali, que o que eu mais gostei dela foi todo o arco da... que não é dela, né? Foi todo o arco da Eleven chegando na mãe. Isso eu achei muito, muito bom. Sim, é muito bom, muito bom. E a tia dela uma cuzona, né? Sim. Não zona. Não. Queria ajudar a menina, né? Não. Ela não tinha muito o que fazer. Assim. O bagulho era óbvio. Ela sabia que ia chegar os caras, pô. Ela viu que a irmã dela sofreu. Mas ela tava ligando atrás do Hopper, não era? Não. Ligou pra polícia, pô. Um policial Hopper aí, um policial William. Não. Ela falou
ela tava comentando que a menina, que o policial e a Joyce foram procurar coisa na primeira temporada lá. Caralho, será que ela ia entregar a menina na caruda assim mesmo? E é por isso que a Eleven fugiu, porra. Porra, puta tia babaca, velho. Tá vendo? Mudei de opinião com a tia. Tem que se ligar, velho. Pode rir, cara. Não, na hora eu falei, ela não tá ligando por maldade, ela tá ligando, tipo, não sei, por não maldade. Tem que ficar esperto com essas coisas. Vai que eu tô ligando pra polícia pra você agora e você não tá se ligando. Eu tava preso, já tava na cadeia. Polícia Federal dando toque-toque aí já, velho. Ligando aqui, alô, você pirateou o álbum novo da Taylor Swift, Lucas? Não. Pirateei não. Então, vamos pros velhinhos. Já dos personagens antigos, antes de ir pro núcleo criancinha, eu queria tacar um pouco de fogo na fogueira, né? Fogo na fogueira, ficou bizarro isso, né? E já falar do... Lenha na fogueira. Lenha na fogueira. E agora que você falou de velhinhos, essa série é tão pra jovens que não tem nenhum idoso. Acho que tem idoso sim, mano. Tem idoso? Não tem idoso, mas tem tipo todos os núcleos. Tem criança, adolescente e adulto, então... O núcleo idoso e não sei o que. Meu material caiu. Sei lá, um avô, um sábio. Geralmente sempre tem aquele tiozão que vai dar aquela reflexão que vai fazer com que o personagem principal pense novamente e recarregue suas energias. Mas não tem importância nenhuma isso. É que eles não conseguiram fechar com o Samuel Jackson. Anos na história. É porque eles não podem botar idosos, porque eles vão continuar a série por muitos anos, então os idosos vão morrer. O Hopper vai virar o idoso. Eles não querem isso. Então, daqui a pouco o núcleo de adultos vai ser o núcleo de idosos. Mas isso não é um problema. Acho que a pessoa mais velha é aquela moça que trabalha na delegacia junto com o Hopper. É verdade. É a mãe do Dustin, gente, não é? Não, tem a Flor da delegacia. Aquela moça que vai fazendo tudo pra ele, vai lá e apaga o cigarro. Sim, a secretária. Entrega o chapéu e passa o telefone. Ai, velho. Não lembro da cara dela, me desculpa. Meu Deus, baratinha. Ela é a melhor personagem da delegacia. É uma fofinha mesmo. Ela é muito queridinha. Olha o bagulho de forçar coadjuvante do coadjuvante aí. Não, ela não tem valor. Coadjuvante tá forçando figurante. Claro que tem valor, mano. Para de ser otário. Aquela cena que ela apaga o cigarro lá, velho. É um valor como coadjuvante, mas é uma cena engraçadinha, sabe? Ela quem é você, tio? Toda a mãe do Hopper ali cuidando dele em todos os aspectos, tira o cigarro, pega o telefone, pega o chapéu. Tira o Donuts querer comer e dá uma maçã pra ele. Isso, verdade. Olha aí, cara. O cinzeiro que ela usava é igual o que tem aqui em casa. Tu não tá dando o valor que ela merece, baratinha. Não é que a gente tá forçando o coadjuvante. É que tu não tá entendendo o valor deles. Eu também tô, relaxa. Tacando lenha na fogueira. Vamos começar falando do núcleo malhação do bagulho, que é o Steve, a Nancy e o Jonathan. Muita gente curtiu os personagens individuais, eu curti, mas o triângulo eu achei um cocô. Aquele episódio da Nancy com o Jonathan, pra mim podia dar um tiro eu pistolei nesse episódio, velho. Ai, meu Deus. Cara, eu tô pistola com esse núcleo desde o final da primeira temporada. Tipo, porque eu acho que não precisava ser assim, sabe? O núcleo ele poderia ser muito mais do que um triângulo amoroso e, tipo, realmente desenvolver os personagens além de um romance, sabe? Não é porque ela tá saindo com o Jonathan, não é, tipo, saindo pra resolver as coisas da Barb. Não é porque ela teve problema com a Barbie e o Jonathan teve problema com o Will que eles precisam ter um interesse romântico e ponto, sabe? Eles poderiam só se entender como amigos e deixar ela namorar o príncipe dela, sabe? Sem contar que não tem... Não, mas não é príncipe dela, o Steve. O Steve cresce absurdamente como personagem na primeira temporada. É justamente por isso do triângulo amoroso que o Steve cresce demais na segunda temporada. Não, dá uma tristeza dele perder na segunda temporada. Peraí, vamos organizar um de cada vez. Fala aí, Luquinhas, Léo e Isa. Tá. É eu? É. Ah, tá. O Steve tem que recuperar o meu raciocínio. O Steve ele cresce absurdo como personagem na primeira temporada. Acho que ele é o personagem que é mais bem desenvolvido.
Sim. E que muda mais no decorrer da série. No final ele termina com a namorada. Eu falei, cara, parabéns, né? Olha aí, o esforço valeu. E na segunda, sem desenvolver nada, eles vão e talaricam o coitado do Steve, coitado. Porra, mano. Pelo menos ele se desenvolveu mais ainda e mostrou que ele é superior, né? Que ele não merece um ser sujo igual a Nancy. Não, mas ele gosta dela ainda. Ela não é suja. Tomara que na terceira temporada ele transcenda, baixe animes e venha pro waifuísmo, né, cara? O lado limpo da força. 3DPD. Mas ele ama ela ainda, cara. Ele não ama nada, ele tava com o Game Boy dele ali já, namorando a princesinha do Torro. Chegou na casa dele, tá assistindo Sakura Card Captor, passando a mão na Isa, é Isa ou Léo agora, vai? Fala aí, Léo. Você queria falar um bagulho desse cara, pô? Não, era nessa pegada que eu falei, porque... Qual pegada? Do Steve, do Triângulo Amoroso, porque... O Steve na segunda temporada, ele fica sensacional. Ele é o personagem mais legal da segunda temporada, na minha opinião. Ah, mano, esse dia até quis desenhar ele é o que mais se envolve. Sei lá, porque a primeira temporada acaba eu pelo menos acabei não gostando do Steve ainda na primeira temporada. Sério? Por mais que ele tenha tido o arco dele, tenha tido um final legal na primeira temporada, eu ainda achei ele bastante otário. Só que aí na segunda temporada você fica querendo muito que ele, sei lá, que ele fique com a Nancy porque ele gosta dela. Então você não quer que ele fique chateado, que você gosta muito do Steve na segunda temporada. E o Jonathan, ele é muito... o Jonathan, sei lá, mano. Ele é um mocorongo, pode falar. Mano. Moleque muito sem sal. A câmerazinha dele, e aí o irmão dele tá lá sofrendo e ele fica parado, não faz nada direito. Ele então, não tem nem topete. Mano, o irmão dele tá sofrendo, ele sai pra dar beijinho na menina, velho. Ele sai de carro pra dar uns grude na menina, velho. Para. Aí, pô, eu fico chateado pelo Steve. Eu fico chateado por causa do Steve e do Dustin naquele último episódio. Eles me deixam chateados, os dois. Mas a Nancy foi brilhante naquele último episódio. Mas sobre o Steve... A Nancy foi muito boa mesmo. Termina de falar aí que eu vou falar um bagulho deles depois. Mas sobre o Steve, eu concordo contigo. Na primeira temporada eu não gostava dele. E eu acho que o momento pra eles juntarem a Nancy e o Jonathan teria sido naquele final da primeira temporada. Depois do Steve ter feito aquele negócio do Nancy, do aí Sludge, ia ter ficado mó clichê, pô. Sim, ia ficar clichê, mas pelo menos eles não iam talaricar o moleque que tava bom, sabe? Tipo... não, mas aí não ia ter o crescimento dele ter aceitado que a mina não ama ele e que ele vai ter que seguir ainda assim. O crescimento de quem? Do Jonathan? Do Steve? O crescimento do chifre dele, né? O chifre dele cresceu, que eu ia falar que o Jonathan não cresceu. Aí ia diminuir um pouco mas o crescimento dele poderia ser um pouco diferente, entende? O crescimento dele na segunda temporada poderia ser inteiro em cima do fato de que, tipo, pô, olha a merda que eu fiz, a Nancy ficou chateada comigo, eu vou ser uma pessoa melhor. Conseguiria ir pelo mesmo caminho, sabe? Mas que merda que o Steve fez? Do negócio do... Tipo, ele passou bastante com ela na primeira temporada. Tô falando da primeira temporada ainda. Tipo, eu ainda não cheguei na segunda, calma. Antes dele brigar com o Jonathan, que o Jonathan briga com ele porque eles estavam, tipo, pichando o nome dela, chamando ela de vagabunda, essas coisas, sabe? Não, tipo, mas isso aí passou, pô. Sim, isso passou. Mas o que eu tô falando é que pra mim esse seria o momento ideal deles juntarem a Nancy e o Jonathan. Porque pra eles juntarem depois, eu acho que ficou muito forçado, sabe? Tipo, eu acho que foi muito pisado eles terem juntado depois. Porque o Steve, ele tava crescendo e quando ele tava crescendo bastante, eles vão lá e dão um backstabbing nele, e aí tá, beleza, depois ele cresce mais, mas eu fiquei com muita dó dele, sabe? Eu acho que isso não se faz com uma pessoa. Mas aí... uma pessoa daquele jeito. Não, mas aí não... Isso é uma dó que você gosta de sentir, porque a série tá sendo bem escrita. Eu acho que esse é o ponto, você fica com dó dele, que nem eu falei que eu também fiquei, só que se eles não tivessem feito isso, Steve não teria sido o personagem foda que ele foi na segunda temporada. Eu acho que poderia ter sido de qualquer forma, só que por outros meios, sabe? Mas é que... Então, aí justamente muito magoada com aquilo. Eu queria falar algo, que a Isa tinha dito, tipo, procurar outros meios pra desenvolver que não o romance. Mas pensa, eles são os estereótipos daquele
pessoas populares da escola tinha nos 80, né? Interiorana norte-americana, que tem sempre aquela pessoa que se destaca por ser bonitinha e que dança e tudo mais, então ela vai ser a pessoa popular, enquanto a outra menina que é a fofinha, que é bonitinha e que todo mundo quer chegar, mas ninguém tem a coragem. Enfim, eles representam a popularidade e nada mais fácil de trabalhar essa história do que ligando o romance entre eles. Não sei se teria outra forma. E não só o romance, ele tem todo o arco da redenção, até em questão de popularidade, porque chega o Billy, que se torna o cara mais popular da escola, e aí o Steve começa a repensar, tem até aquela cena de pornô gay deles dois no chuveiro, né? Mas nossa senhora, mano. A cena gay friendly da série. Você viu o meme que, poderia ser o começo de um pornozão gay, mas é só uma cena de Stranger Things. Tá muito pornográfico. Só faltou a clássica, deixou o sabonete cair. Deixa eu só pontuar 3 negocinhos. Não sei se vocês vão querer falar mais alguma coisinha desse núcleo aí. 3 pontinhos. O XD falou da menininha bonitinha e tal. Eu não acho a Nancy tão bonita, é muito textudinha, eu acho ela estranhinha. Eu acho ela muito lindinha. Ela é fofinha, é lindinha. Mas, a gata que todo mundo quer ficar, não sei o que, não considero, tá? Não, a Nancy, ela é o estereótipo de menina certinha. Sim. E o Steve é o menino errado que vai, tentar corromper a menina certinha. Esse é o estereótipo que eles fazem no primeiro momento. Esse aqui, rapidão. O Steve e o Jonathan, esse lance do triângulo, eu acho que ficou muito aguado, porque os dois não têm interação nenhuma, sem ser a festa do começo. Não existe mais tensão entre eles, nem nada. Eu sei que a tensão do Steve nesse tem que ser com o Billy, por causa do lance da popularidade. Mas, já existe triângulo a esse ponto? Não tem tensão porque o Jonathan é um bosta, né? Entendeu? O Jonathan é um cara sem sal, a Nancy já admitiu pra si mesma que não ama o Steve, e o Steve aceitou isso. O Steve, em nenhum momento da série teve nenhum embate ou faísca ali com o Jonathan. Era essa questão do Steve aceitar já. Sim. E fica já tinha tudo e o Steve só tinha que aceitar. E fica mais aguado ainda, além deles não interagirem, que quando rola o romance entre o Jonathan e a Nancy, é no arco que é pra ser o arco da Barbie, que a gente colocou pra esquecer a Barbie. Aí você vê que não, o arco não era porra nenhuma da Barbie, era o arco de amor deles. A desculpa foi o bagulho da Barbie que tiveram que enfiar porque os fãs pediram, mas esse arco era pra isso, tem nada a ver com a Barbie. E fica meio forçado isso da Barbie também na segunda temporada, porque ela tem o arco dela na primeira. Só que pro povo não foi suficiente, né? O motivo mas ele não se unir ao Jonathan foi pra descobrir o que aconteceu com a Barbie. Mas eles não tinham fechado essa ponta, não, porque os pais delas, eles realmente estavam em procura dela e tudo mais. Quem liga pros pais dela? Os pais de uma coadjuvante, velho, mas que serviu... Ela nunca nem tiveram build-up na primeira temporada, nem apareceram. Mano, é um coadjuvante quase figurante que serviu só pra deixar o Demogorgon mais assustador a hora que ele come ela. E nem se no jogo. Você tá falando dos pais dela. Mano, eu pensei que ela nem pai tinha, velho. Não estou concordando com isso. Os pais aparecem nessa segunda também. Mas eu falo que eles conseguiram. Eles conseguiram fazer esse fanservice aí que ficou enchendo o saco, na verdade. Sim. No sentido de pegar essas pontas que ficaram soltas e fizeram um negócio ali meia boca. Isso de ponta solta e colocar na história eu não achei nada mal colocado, não. Inclusive o bagulho dos pais eu achei suave. Eu achei que começou a forçar quando foi o bagulho deles irem no repórter e tudo mais, porque é a Barbie. E pra fechar o papo dessa galera, o Jonathan na segunda temporada ele nem aparece direito, então por isso eu acho que na hora que ele ganha a waifu, perdeu um pouco da graça. No final da primeira temporada eu fiquei, sério que o Jonathan não foi com a menina, né? Ele tá tão... Beleza que o Steve merece. A coisa legal que eu achava dele dos irmãos, ele passou, né? Ele nem aparece. Na primeira temporada ele tem muito tempo de tela. Mostra ele interagindo com o pai, ele interagindo com o irmão, flashback, should I stay or should I go? Ele tem mais fala. Por isso que eu acho, que eu acho que o momento pra ter juntado a Nancy e Jonathan seria o final da primeira temporada. Sim. E não na segunda temporada, quando o Jonathan tá totalmente sem sal, sabe? Sim, mas é que ficou forçado.
coitado, o Jonathan não tem brilho, não tem sal, não tem nada. Ficou um negócio tão... Então, mas xoxo. aí eu acho que também Eu não dá pra gosto de gente Jonathan, entrar... desculpa. dá pra gente entrar no ponto, tipo, o romance que eu odeio, eu amo odiar, tá ligado? Eu acho que dá pra gente entrar... Não vai nem odiar, cara. É mais... Porra, sério. Steve melhor do que Nancy e Jonathan juntos. Mano, Sim, Steve vai alguém baixar arranja- anime. Eu Vai virar queria uma- que a Nancy tivesse ficado sozinha, porque esse negócio de ai, quem eu viu ficar, quem eu amo, ai meu Deus, é muito sem graça. mas Eu não gosto disso, sabe? Esses romances Lá. é jovem. Sempre tem a feminista, né? Pra quebrar os estereótipos de mulher. Mulher tem que ter um romance. Eu não falei nada de estereótipo, eu falei que eu não gosto desses romancinhos. Mulher tem que ter romance, caralho. Mulher tá na série, pá, bonitinha. Tem que ter um romance pra casar as ideias. Não é assim que funciona? Anos 80, cara, anos 80 Tá na hora de tu desconstruir, amigo. Não é assim, a gente tem que empoderar as mulheres das séries. Mas não dá pra Oi, empoderar o passado. ele tá sendo irônico. O pessoal que tá escutando sei, eu também, também tô brincando. a pessoa verdadeira do Henrique não é assim, tá, gente? É sim. Não, eu sei, eu tô brincando também. Não. É assim, cara. Desconstruindo. No final da primeira temporada, eu achei que ele ia ficar sozinha, mas não vou falar disso, não. Até perdi o fio da minha... alguém me dá um taco de beisebol com prego pra eu fazer cosplay desse moleque, por favor, mano. O Steve Cuidado é que muito vão te foda. confundir com o cara do The Walking Dead, velho. Eu só queria ter cabelo pra fazer o cabelo então, desse não porque eu vou fazer o cabelo. Nossa, ele tem cabelo pra caramba, né, Vai virar velho? o Dustin, o baratinho. Meu cabelo não é enrolado. Ah, Baby Liz tá aí pra isso, amigo. Não, mas eu quero ser o Steve, não quero ser o Dustin, não. Como você não quer ser o Dustin? O Dustin é muito legal. Dustin é fantástico. Falando nele, então, vamos pras criancinhas? Vamos pros pivetes. Tira isso de contexto, fica muito errado. Não. Ainda bem que sou eu que faço a edição desse podcast, graças a Deus. E aí? Vamos pra criançada agora? Nessa segunda temporada, eles começam juntos, mas se separam depois, né? Chega uma hora que o grupo é desenvolvido bem mais individualmente do que todos juntos, igual na primeira temporada, né? A gente tem uma parte do Lucas sozinho, uma parte do Dustin sozinho, uma parte do Will e uma parte do Mike sozinho. O Mike menos sozinho do que os outros, né? O Mike geralmente está com alguém ou com algum dos outros amigos. Mas o Dustin e o Lucas tiveram um boost impressionante, né? O que vocês acham? Eles tiveram o boost que eles não tiveram na primeira temporada, né? Que é praticamente só Mike. Aí o Lucas aparece como o cara chato que ninguém gosta. O Dustin é o Banguela, só. O fofo. O Dustin é o engraçado, né? É o Banguelinha lá, vamos dar risada. É isso. Não é só porque ele é banguela, mas... Ele é Seu fofo. caralho, é o Banguela aí, fofo, beleza, criança. Mas se trocassem o ator, botassem um ator Banguela ali parecido, nem perceberia. Porra, nem fodendo, se bota o Rondela no nosso lado. Não. Não, eu acho que tu tá exagerando, mas eu concordo com o teu ponto. Eles não tiveram absolutamente highlight nenhum na primeira temporada, então a segunda temporada meio que compensa um pouco isso. Eu acho que teve highlight sim, mano. Eu gostei pra caramba, principalmente do Dustin. Eu achei que a atuação dele ficou bem legal na primeira temporada, continuou legal na segunda. O que eu acho que fica meio bosta é o Will. Que o Will, ele Nossa, Leonardo, mano. Puta, eu sabia que eu ia mandar uma, mano. O Will na segunda falar que ele O melhor de todos, velho. Cara, o Will é... O Will, na segunda temporada, pra mim, ele tá sumido ainda, porque ele não tem highlight ainda. Cara, o foda é que é verdade. O foda é que o Will é um dos centros de, tipo... O pior é que eu sou obrigada a concordar com ele, porque o Will, ele é o centro do... Ele é um dos maiores problemas que tem, ele é um dos maiores conflitos que tem na série. Todo o trauma dele, todas as visões, as voltas dele, tipo, é um dos maiores conflitos que tem na série. E mesmo assim, ele ainda parece meio sumido, ele ainda parece que não é o suficiente pra ele aparecer, sabe? Tipo, apesar dele ser um centro de conflito, eu sinto que eu não vi o Will, sabe? E isso é muito estranho pra mim. É certo que se mudam o Will por um peixe, eu nem perceberia, na verdade. Exatamente. É porque Caralho. o protagonista da série... Tadinho! O cara tá pegando pesado. Não, mas Tadinho. a gente vê as quatro crianças como um quarteto que teoricamente teria um protagonismo igual.
Mas... Não, na primeira temporada é claro que o Mike é o protagonista. O Mike é por conta dele ser o cara que tá sempre com a Eleven, de ter o romance. Pera aí que eu vou mutar aqui que tá passando uma moto. Então, os 4, eles têm protagonismo bem diferentes, né? O Will não tem protagonismo. Ele é o cara que nem a Isa falou que ele é o centro do problema e tudo mais, mas, mano, ele não aparece nada. Parece que ele ainda tá no mundo invertido na segunda temporada. O Lucas, ele aparece um pouquinho mais por causa da Max, mas o protagonismo ainda continua ali no Mike, com a Eleven. E o Dustin, que, tipo, é o cara engraçado. Eu continuo gostando muito dele, que agora fica sendo o Dustin e o Steve, os caras, assim, legais, mas que não são os principais da série. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um ponto que a gente tem que lembrar, que apesar do Will ter voltado, ele ainda tá muito deslocado. Porque enquanto todo o conflito da primeira temporada aconteceu, que fortaleceu, que, tipo, mudou bastante a vida das crianças, não tem como uma coisa dessa não mudar. O Will tava sumido, ele teve um trauma próprio, sabe? Ele não teve um conflito com as crianças. Então, mesmo ele estando de volta, ele ainda tá meio deslocado, ele ainda se sente meio deslocado do grupo. Dá pra perceber isso em vários momentos. Isso é tão real. Falei, terminei, desculpa. Ah, tá. Tanto que o Mike, quando a Max aparece, uma coisa que eu não comentei da Max antes, mas eu acho que eu vou dar uma comentadinha agora, que eu gosto bastante da Max porque ela fortalece na verdade, ela frisa o que o Mike sente pela Eleven. Tipo, a falta que ele sente pela Eleven, a Max aparece e ele isso frisa bastante, sabe? Mas voltando, tanto que o Mike, por ele tá bem chateadão com a aparição da Max, etc, por causa disso, ele é a pessoa que vai atrás do Will pra tentar reintegrar, porque ele também tá se sentindo deslocado do próprio grupo, assim como o Will, sabe? Isso, peraí, deixa eu só complementar. Isso é tão real que a Isa falou, que eu queria entender. Quem consegue me explicar quem é aquela moça que chega pra dançar com o Will? Os caras tiveram que recortar. Uma mina da escola, João. Oxe, mano, colocaram uma pessoa qualquer lá num baile. Exatamente, mas enquanto todos tinham uma história, algo que foi desenvolvido, o Will tá tão deslocado que a própria série teve que deslocar uma personagem aleatória pra poder dançar com ele. Não tem um contexto. É porque o arco do Will não é um arco de amor. Eles iam apresentar uma mina de amor dele no meio da temporada e ia ficar um bagulho nada a ver, João. Porque o par romântico dele ficou... É porque eles precisavam, naquele momento, eles precisavam afastar o Will, né? Porque cada um precisava encaixar de alguma forma. O Lucas com a Max, o Mike pra esperar a Eleven, o Dustin pra ter aquela cena que todo mundo se emocionou porque não tinha como se emocionar, e a Nancy pra ajudar ele. Então, tipo, eles precisavam tirar o Will de perto. Eles jogaram qualquer mina ali e, tipo, tira ele de perto, que a gente precisa desenvolver 3 cenas específicas agora. Ô, gente, vocês nunca tiveram admirador secreto? Vocês nunca tiveram um admirador secreto na escola? Eu não tô dizendo que é ruim, eu só tô explicando por que eles fizeram isso, sabe? Sim, mas eu achei sem sentido. Eu achei, tipo... O farol do Will ficou preso pra fora do colégio ali. No final aparece o Mind Flayer, né? O devorador de mentes. Sim, no final ele tá tipo, pô, eu queria estar lá com o Will dançando. Aquele era o pai do Will, né? Verdade. A gente pensou que o último a ficar sozinho. Pela figurante. Vocês pensaram que o último a ficar sozinho foi o Mike, mas na verdade foi o par do Will, o último a ficar sozinho. Ele só queria ir pro baile, era esse o plano dele. E ele tava ali sendo talaricado pela figurante. Caralho, talaricado não, né? Eles não tinham um relacionamento. Posso desenvolver agora um pouco nas crianças? O cara entrou dentro do Will? Como não tinha? Não, mas não foi... Não foi consentido. Não foi consentido. Se tivesse sido, ele não tinha falado em código Morse. Gente, não, para de falar estupro de menores, por favor. Galera, posso desenvolver um pouco aí nesse núcleo aí agora? Porque, mano, eu discordei de um monte de coisa de vocês, hein, mano. Cara. O Will... Mostre seu argumento. Vou mostrar agora, então. Vou jogar as cartas na mesa. Ai, meu Deus. Vamos todo mundo se unir contra o Baratinho no próprio podcast dele. Ele vai cortar o que a gente falou até não ter sentido pra ele tá certo. Mano, eu vou distorcer tudo que vocês falaram pra parecer que vocês estão concordando plenamente comigo. Não, eu acho que o do Will, mano. Eu acho que
Eu já Quero aceitei, até pela primeira temporada eu já aceitei que ele não vai estar grudado lá, que ele, tipo, é um grupo de 4, mas ele vai ser sempre o sofrência. O deslocado, sim. É um grupo de ele não vai 4 tá grudado pessoas, caramba, mano. É um grupo de 4 Eu não acredito que pessoas. eu tenho que parar pra explicar isso. Sim, mano. Eu já aceitei que é um grupo de 4 pessoas, mas que ele vai ser sempre o que se fode. Ele é tipo o Kenny do Stranger Things, né? O Kenny do South Park no Sim. Stranger Things. Já aceitei isso. E pra o papel dele, que é o do sofredor, o moleque atuou pra caramba. Muito! Eu vi até uma entrevista com o Duffer Brothers, os Duffer Brothers, né? Que a galera falou, pô, o moleque atuou muito bem, ele faz mó papel de louco bem, né? O papel de possuído, de tô tremendo, de possuidão e tal. E os Duffer Brothers responderam que, pô, finalmente a gente deixou essa Ferrari sair da garagem, porque na primeira a gente não viu nada do moleque, né? De como ele atuava e tal. E do lance da Max desenvolver o Mike, eu discordo também porque, assim, aí pessoal, viés total, pra mim só serviu pra eu ficar com raiva do Mike. Pra mim, eu fiquei com raiva do Mike a temporada inteira. Assim, não pode entrar no grupinho. Ah, então pau na sua bunda, né, Mike? Eu entendo ele tem o quê? Ele tem 11 anos e ele ainda tá mordidinho então, por causa da namoradinha dele. Tem 13, meu. Eita, um pouco mais velho do que eu pensava. Eu esperava um pouquinho mais de maturidade dele. Mas como eu falei, eu entendo ele. Cara, tipo, faz quase um ano e ele ainda manda mensagenzinha pra Eleven todo dia, sabe? Então, tipo, eu entendo um pouco ele, principalmente que a outra porque... tem a ver, velho? Sim, não, eu sei que ela não tem nada a ver. Tipo, o que ele faz com ela é injusto. Mas, tipo, ele sente muito que se ele aceitar ela, ele vai estar traindo a Eleven, sabe? Sim. Sim, e até serve pra isso, né? Quando a Eleven vê e tal. De estar traindo a Eleven, ele vê a Max roubando os amigos, tipo, roubando a atenção. Sim, isso também, muito. E, tipo... ele já tá sofrendo sem a Eleven. E aí tem várias cenas que você percebe que ele vê o Lucas e o Dustin brigando pela atenção da Max. Por isso que ele fica tão nervoso com a Max. Sim, e tipo, e o Mike, ele é o líder do grupo. Então, tipo, ele é acostumado a ver os meninos, tipo, indo atrás dele, não indo atrás de uma menina, sabe? Então, tipo, ele tem muitos motivos pra ser amargurado da Max, e todos eles são injustos e egoístas, mas ele é uma criança e ele tá muito magoado. Então tipo, mas muito entendido. Lá pro final... Não, eu entendo que isso serviu pra história dessa maneira, tudo mais, e isso ficou bom mesmo, mas pro final, pelo menos quando ela leva eles lá de carro, aquela Zoomer, que aí ele podia reconhecer, não, firmeza, você é a Zoomer da turma, levou a gente de carro e tal. Ele só dá uma olhadinha assim pra baixo, e vaza do carro, tipo, nossa, mano, não falou nem obrigado, tá ligado? Não, mas acho que, tipo, aquilo ali era meio que a forma orgulhosa dele de reconhecer, sabe? Tipo, eu reconheço, mas eu não vou admitir porque eu tenho 13 anos e eu sou muito orgulhoso pra isso. Sabe? Eu acho que, tipo, foi um pouco isso pra mim. Agora, quanto os outros, o Lucas até me identifiquei, sempre correndo atrás da gatinha, né? Pediu desculpa, né? Chamou lá só pra pedir desculpa pra menina no fliperama. E o Dustin, achei ele um burrão com aquele mini Demogorgon, que era óbvio pelo que ia amor de dar Deus, que vontade de socar. Às vezes foi muito Burro chato. pra caralho. Não, mas serviu no final por causa do túnel, né? Teve um motivo. Serviu na mentira, né? Não, aquele final não. Aquilo foi muito forçado. Aquilo foi muito ruim, cara. Cachorrinho Demogorgon, Demodog. Ah, cara, era um Mind Hive, sabe? Eles forçarem um sentimento num bicho que é controlado por um bicho que não tem sentimento. Tipo, velho. Tipo Puppy, né? Não. Eu detestei aquela cena, achei muito forçada. Achei que eles poderiam, tipo, sei lá, simplesmente ser um bicho aleatório, eles baterem no bicho, saírem correndo e teria sido uma cena melhor. Sim. Eu quis pular essa cena. Porque... do Demodog, mas o resto do Demodog lá crescendo, dele dando nome e tal, e todas as piadas, eu gostei bastante. Só o final. Eu achei legal, mas tipo, era aquela coisa, tu olhava pro Dustin e tu pensava... Sim, como tu é tão burro, cara? Mata isso! Tipo, era fofo. Não, porque... é uma falta de respeito com o Will, que ele sabe que o Will sofreu, o Will avisou ele e ele escondeu o bicho, muito, tá ligado? Muito. Mas ainda assim, mas ele... ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo, tipo...
Desculpa, pode falar. Acho que o Henrique só ia comentar algum negócio. Ainda assim, como nerdão, ele tava representando ali o cientista, ele tava querendo pegar aquela nova espécie e ele tudo mesmo mais. falou que só fez pela Max, pro Steve depois. Não é só o cientista. A única coisa que ele Sim. tinha de especial era o Demodog, cara. Não, Mas e também assim, eu acho que não, porque ainda tem a parte final, que é quando o Steve coloca o Demodog no refrigerador. E essa parte não foi desenvolvida depois. Pode ser que na terceira temporada isso venha à tona, sei lá, eles identificaram, levaram pro laboratório, tentaram entender de isso forma mais aprofundada. Só pra deixar gancho mesmo. Pode ser isso também, pode ser também uma coisa assim, tipo, o Dustin, ele valoriza muito essa coisa científica, então ele queria muito descobrir uma espécie nova, e na cabeça dele, por ele achar isso muito legal, ele achou que ele descobrindo uma espécie nova ia impressionar a Max. Tipo, isso tudo faz sentido? Só que... Lembrando pra vocês também que o Henrique falou aí do bicho na geladeira, além desse cliffhanger, a gente foi deixado com uma pontinha solta do esguicho que deu no Dustin ali, né? Que ele falou que entrou o bagulho na boca dele. Sim. E a gente também foi deixado com um pequeno cliffhanger do Mind Flyer gigante em cima da escola. Que eu acho que o par romântico do Will, cara. Então, mas eu acho que esse do Dustin, eu acho que ele é possível, mas não é óbvio. Eu acho ele também meio errado, até porque isso também aconteceu com o Hopper. Então, e tem dois desses. As teorias que estão rolando aqui são os dois, os próximos possuídos da temporada. Sei então, mas tem uma outra teoria também de que o Billy ficou calmo daquele jeito, não porque ele tomou um susto simplesmente naquela hora da Max e falou, beleza, eu vou ficar calmo agora com ela, mas porque a seringa que foi usada nele é a seringa que estavam usando no Will, então tinha um pouco do mal que tava no Will e aí foi transportada pro Billy. Caralho, esse bagulho da seringa foi muito além, mano, mas faz sentido. Gente, eu acho que vocês estão forçando um pouco. Eu achei meio forçação, mas é interessante. Todas eu achei bastante forçação. Todas, sim. Então, mas pelo menos pra mim explicaria mais do que ele simplesmente ter mudado tão drasticamente. Sim. Depois de uma... verdade. Não foi drasticamente, tinha calmante no bagulho, caralho. Não, eu achei depois que passou o calmante, tem uma cena que mostra a Max olhando pra ele, aí ele olha pra Max e tipo vira pra frente como se não ligasse mais pra ela. Meu Deus, mas meu ódio. Com a ameaça dela. Mas eu acho que assim, o Billy, ele passou a vida inteira sendo ameaçado. Tipo, o pai dele ameaçando e batendo nele. Ele aprendeu a reproduzir isso. E de forma covarde, porque o pai dele sempre foi muito covarde com ele, então ele reproduz isso de forma covarde em cima de uma menina de 13 anos. A partir do momento que essa menina de 13 anos, ela reage, não é mais uma agressão covarde, como essa é a única forma que ele tem de se prevalecer dos outros, ele já não tem mais como manter um controle sobre ela porque ela tá reagindo, sabe? Tipo, ele já não tem mais como se prevalecer pra cima dela porque ela não é mais aquela retardada de antes. Isso é bem coisa de série mesmo, porque não tem nada a ver com vida real. Se você age de maneira agressiva e dentro de um histórico já agressivo, você nunca vai deixar de ser agressivo porque a agressão que você sofreu foi menos intensa que a que você exercia. Não, mas eu digo assim, a agressão que ele sofreu pela Max, sabe? Não que ele vai deixar de ser uma pessoa violenta e agressiva, mas agora ele não tem mais aquele controle em cima da Max da mesma forma que o pai dele tem um controle em cima dele, sabe? Galera, o cliffhanger que o Léo tinha, acho que foi o Léo ou a Isa que comentaram agora, que eu disse que eu tava bem suave se a temporada acabasse assim, que era do comedor de mentes aparecer lá no final. O Mindfire gigante. A gente pode simplesmente falar que firmeza, ele apareceu, mas ele só tá ali. A Eleven fechou o portal e o portal ficou fechado, sacou? Tipo, por mim poderia acabar assim. Eu não vejo como uma ponta solta aí. Sim, poderia só acabar assim, mas o portal também poderia ser reaberto de alguma outra forma. A gente sabe que não vai rolar isso. Outra coisa que eu tava... O portal ser reaberto é o mínimo que vai acontecer. Sim. Outra coisa que eu tava vendo pra terceira temporada, antes, vamos passar pro finalzão agora, os adultos, e depois a gente finaliza. Ele tá com bastante tempo, já vou até puxar pros adultos com o lance de que o pessoal tá teorizando muito também que o Steve vai seguir os passos do Hopper, né? Como protetor de Hawkins, porque o Steve tem esse lance de ser o
protetor, tomar iniciativa, tal, e ele é uma das poucas pessoas que sabe tudo que o Hopper sabe pra poder ser talvez um braço direito na delegacia ou qualquer coisa assim. Faria assim? Que absurdo, mano, nada a ver. Não, Claro, é só jogando pô. papo fora, mas faz sentido. Claro que Mas faria porque assim. o cara participou ali de maneira protetora com as crianças, significa que ele vai se tornar um Não, braço do, XD, sei lá. porque Não, em mas- quem que o Hopper confiaria? E que sabe tudo que ele sabe. Todas as crianças. Aí você vai botar um moleque sem dente pra ser policial, Henrique? Você tá Ele Pô, falando vocês que o estão Hopper vai zoando muito morrer, é isso? isso, mano. Para de falar do Ô, Daniel. Henrique, mano. Ô, você tá perdendo a noção, tio. Não, mano, eu não consigo entender. Baratinha, você tá assumindo que o Hopper morre, é isso? O quê? Não, tipo, o Hopper aposentou. Ou, tipo, ele Tipo, precisa. daqui 20 anos, quando Não, já não não. tiver mais série, mais temporada, Mas o o Hopper vai se Não, aposentar. ô, gente, é que Hopper é um dos potenciais a morrer no final da série, né? É, e outra coisa que vocês não devem lembrar, que é bem súbito ali no começo da série, é que a Nancy vai pra faculdade, mas o Coiso não, o Steve não. Ele fala, se pau, eu vou ficar aqui ajudando na loja do meu pai mesmo, tá ligado? Ele não sabe a carreira que vai seguir. Daí que veio esse gancho, só explicando pra vocês. É que o Steve fala no começo da série que ele não tem carreira. E o Hopper não confiaria em ninguém que quer seguir a carreira e tem idade para ser um policial além do Steve. Mas só peraí, essa Vitz. circunstância. Ô, Vitz, você sabe qual é o sobrenome do Steve? Jobs. Então, vai que eles envolvem o gosto por informática dele, né, na terceira temporada. É verdade, é dos anos 80 essa Olha série, aí, faz ninguém sentido. sabe o sobrenome dele, cara. E este garoto... Eu confio mais na teoria do Suconix do que na do Baratinha. Tá Desculpa. vendo? Acho mais viável. Não, completamente. O Hopper e a Joyce, então, vocês querem falar mais alguma coisa deles? O que vocês acharam? A Winona Ryder, de novo aí, deu mó show, né? Eu acho ela 10/10 desde a primeira temporada. Eu gosto muito dela nessa série. Eu amo ela. Eu achei legal que ela conseguiu fazer o mesmo papel de novo, né? É porque é o mesmo personagem na cabeça. Faria Eu fico surpreso do personagem conseguir reproduzir a mesma coisa numa segunda temporada também. Ah, de desesperada e tal? Né? Ser da mesma coisa. Esse desespero dela com o Will, eu acho muito, muito bem interpretado. Muito bem interpretado e muito fiel. Eu imagino muito uma mãe de verdade nesse desespero. Aí ela E, tipo, toma maior e outra iniciativa coisa- pra ir atrás do filho dela, cuidar, né? A Sim, parte outra que ela, coisa que eu que ela acho quer muito despossuir lindo. ele. Muito bonito. E ela acredita muito nele. E, tipo, ela acredita, tipo, o Will, ele tá lá falando aquelas merda. E, tipo, por ela ter vivido aquilo na primeira temporada, ela acredita nele e ela dá muita importância pra aquilo. E aquilo é muito bacana. Mas Ele tá pensando falando nesse as jeito, merdas, tipo, mãe, ele não gosta do frio. Vai tomar banho, nessa- moleque. pensando nessa fidelidade aí, com uma coisa mais verossímil de uma mãe que tá super protetora com o filho por conta de um trauma terrível que acabou de acontecer, eu achei que aquela cena na qual ela... Na verdade, antes, eu achei que quando eles explicam que o vírus que tá dentro do Will faz parte de um corpo, no qual se você tivesse matado o líder, você mataria também as partes desse corpo. Eu achei que nesse momento ela ia se levantar e falar, tipo, não façam isso. Protejam o meu filho acima de qualquer coisa, a gente procura de uma outra forma. Mas ela agiu o contrário. Isso me surpreendeu um pouco. Eu achei que ela ia ser aquela coisa super protetora a ponto de não querer que o filho morresse de alguma maneira. Mas aí eles desenvolveram. Mas ela nem tinha o mais plano foi filho esse. naquele Ela ponto, não né? agisse. Se ela não agisse, ela ia perder o Will de qualquer jeito. Já Então, tinha o passado Mike, a parte nem que ela tinha mais pergunta o filho. o nome Mike lá. teve a ideia de. Se eu não me engano, foi o Mike que teve a ideia de fazer o negócio do calor. E aí ela falou, porra, é a única chance que a gente tem de salvar o Will. Então eles Foi podem fazer linda aquela isso. cena. Foi fantástica. E eu Eu fiquei com medo aquela hora que ela... Qual é meu nome? Aí ele, tipo, não lembra, né? Porque é o bicho, né? Aí ele, mãe. Eu achei genial várias horas. Não, Eu fiquei com medo dele morrer. Quando o bicho sai dele, tem toda aquela cena pesada que ele tá segurando o pescoço dela e tá, tipo, meio que esganando ela e... eu achei boa pra caralho essa Eu cena. quase pensei Boa, que ele ia muitíssimo matar boa. ela, velho. Não, eu também. Mas aí eles aumentaram... Não sei fazendo nada.
eles aumentaram as agressões ao organismo, tipo, tava pegando fogo lá na parte central que as crianças tinham botado fogo. Além de tudo, ele já tava sobre um calor em excesso. Então, nesse momento, quando ele sai de dentro do Will, e aí, tipo, o Will fica apagadão, e aí é o que vocês falaram, que ele tem cara de morto mesmo, ele faz um papel muito legal nesse sentido. Eu achei, eita caralho, a criança morreu, e agora? Não, era óbvio que não ia morrer, né, mano? Eu já tava morto ali, teve uma hora que só tava casquinha mesmo, porque por dentro era só o bicho, mano. Não tinha muito mais o que fazer, aquilo ali era ou tentar ou ver o Will, tipo, ser enterrado totalmente pelo bicho, então... Aquelas horas que ele me solta, o bagulho tipo exorcista ali, velho. Muito. Mas ele tá possuído, é tipo exorcista realmente, ele tá possuído e eles estão fazendo de algum jeito pra... Versão dimensional, né? Só que aí o cara não... Ele quer... O monstro quer sobreviver dentro dele, então... Ele usa de todas as táticas possíveis. E aí que eu acho legal que, tipo, é coisinha besta que teve no final da série, mas que eu acho legal que mostra que os moleques também são inteligentes. O negócio do código Morse, do Will usando, a parte do Mike pensar nesses planos pra conseguir desfazer as paradas e tal. Mas eu achei forçado. Do que? O que? Porque o Will... Uma coisa a Eleven, que o Hopper ensinou pra ela o código Morse. Sim, agora o Will os moleques são nerds. Que nerd não desenvolve do nada? Não é do nada, o Will sabe. Mano, o nome do episódio até é Will o Sábio, velho. Vai tomar no cu. Caralho, Henrique, é sério, os moleques são... Eu engoli de boa, das coisas de tecnologia, de ciência. Os moleques são nerds, eles estudam essas paradas. Henrique, lembrando também que aquela época o nerd não era... Não é, mano. Aquela época ser nerd... Aí você tá falando merda. Não, senhor. Deixa eu terminar de falar, gente. Não, na moral. Ser nerd naquela época não era igual hoje. Que é tipo, você assistir o canal do Omelete e falar... Assistir o canal do Baratinha. Farpa mesmo, mano. Tô aqui no Minituba, aqui na puta que pariu. Que você assiste o canal do Omelete e tipo, olha como eu sou nerd. E ser nerd nos anos 80, velho, era você manjar cálculo, programação e os cacete, velho. Não, Você acha que o maluco não ia saber um código Morse, que é só dar o pique-pique ali? Eu acho que não, é complicadinho pra você fazer. Não, na moral, eu engoli de boa, mas eu acho que teria sido um pouquinho mais interessante se eles tivessem, assim, no começo da temporada, casualmente soltado, não sei o que lá, código Morse, sabe, assim, tipo, mostrar que eles realmente sabiam, sabe? Eu acho que teria ficado um pouquinho mais bem encaixado. Mas eu engoli de boa. Eu acho que não é o maior problema. Não engoli tão de boa, mas eu concordo que seria melhor se tivesse trabalhado dessa maneira. Sei lá, numa... Um detalhezinho, sabe? Meio segundo no meio de uma conversa, só pra gente não ficar muito solto. Assim como eles jogavam o jogo lá do Dragon, sei lá, fazia um paralelo com um outro jogo que eles utilizavam o código Morse, sabe? Sei lá. Eu senti muita falta do RPG nessa temporada. Eu gostava muito de jogar do RPG, eu achava muito fofo. Bom, agora só pra dar uma finalizada, então, vamos comentar da grande queridinha, que é a Eleven, que agora a gente não chama mais de Eleven, porque Eleven é um número, e o nome dela de verdade a gente ficou sabendo que é Jane, né? Eu continuo chamando de Eleven. Eu ainda Eleven. chamo de Eleven. A gente chama porque tá acostumado, mas, por exemplo, eles falaram já que pro pessoal BR, por exemplo, por que vocês traduzem Eleven pra 11? E o Netflix deixou claro, o nome dela não é Eleven, o nome dela é outro, né? Eles não falaram. Sim. Mas Eleven é o número da experiência só. Ela é uma que tem o desenvolvimento mais longe de todo mundo, assim, né? Eu falei que o Mike é longe, mas a Eleven é ainda mais. Ela tá presa com o detetive Hopper, né? Presa entre aspas, porque agora ele é o novo pai dela. E o desenvolvimento dela, mesmo solos, foi bem trabalhado. A gente soube mais do passado dela, o lance com a mãe, o lance com a irmã dela perdida, a Calha, legal. E o final me deixou extremamente comovido. Nesse ponto da série eu já tava caindo em lágrima quando aparece a certidão de nascimento. Não, a certidão de nascimento dela, logo depois dela ter derrotado o Devorador de Mentes. Tipo, é um momento épicozão dela com o Hopper lá. E depois ele ganha o muito épico dela com o pai dela. E depois ele ganha a certidão de nascimento. Depois ele ganha a certidão de nascimento dela pra afirmar que ele é o pai mesmo e tal, né?
Aí eu tinha até esquecido desse final, mas também fiquei emocionado com ela reencontrando o Mike. É que foi o que a gente tinha falado, Mike e Eleven pra mim já deu o que tinha que dar também. Uma coisa que eu achei legal da Eleven na segunda temporada e da segunda temporada em si é que o pacing do desenvolvimento dela é bem devagar, né? Aparece ela comendo waffle, ela na televisão. Eles carregam essa ansiedade que a gente vai sentindo por desenvolvimento até ter o payoff lá quando ela encontra a mãe. A própria atriz fala sobre isso. Ela fala que as cenas que ela fazia com o Hopper, tipo, a Eleven, toda vez que o Hopper tava junto com a Eleven sentia muito alívio. E ela diz que ela conseguia passar muito bem isso porque ela tava sentindo alívio. Porque as cenas que ela fazia sozinha eram muito chatas, muito tediosas. Era assistir televisão, botar venda, tirar venda, encontrar o Mike, comer... Não lembro o nome daquele negocinho que ela gosta. Waffle. E quando o Hopper aparecia, as cenas elas eram mais intensas, porque a Eleven ela sentia muita falta do contato, não só com ele, com pessoas no geral, né? Mas ao mesmo tempo essas cenas dela sozinha, do tira a venda, põe a venda, assiste novela, faz isso, faz aquilo, elas vão passando um pouco mais da Eleven, vão passando assim a Eleven como uma menina normal, de certa forma. Como com uma rotina mais ou menos normal. E tá certo de ser mó alívio fazer as cenas com o Hopper, porque puta cara da hora, né, mano? Se a Eleven tivesse num churrasco, a primeira coisa que eu ia fazer pra falar pra ela é pra ela ligar pro pai dela. Pô, chama seu pai pro churras também, né? O pai dela estaria fazendo churrasco, com certeza. Eu que cresci sem pai, me senti com o pai toda vez que o Hopper aparecia. Sim. Mas tem churrasco porque agora ele tá fazendo. Ele tá pretendendo começar uma dieta, então sem churrasco. É sério? Verdade, no final ele fala. Ele fala no final. Mas vamos voltar a falar da Eleven. O estilo dela também bem bonito, né? Eu curti o lance dela mudando de roupa. Sim. É gradual, né? O lance dela. Carequinha, cabeluda com jardineira e depois punkzona. Eu tava pensando aqui. E depois arrumadinha pro baile também, que aparece... Faz um contraste muito legal. Uma cena, ela punkzona aparecendo, matando o Demogorgon e fechando o portal e o caralho todo. E, tipo, salvando todo mundo. E na cena seguinte, mostrando essa Eleven mais vulnerável, mais menina mesmo. Porque ela é muito forte, ela é muito foda. E ela foi tratada a vida inteira como um experimento de laboratório. Então, quando ela aparece, assim, como uma menina... pra mim, pelo menos, são cenas, assim, muito importantes, muito fortes, sabe? Só um dialogar com a realidade. As roupas que ela utiliza não estão de acordo com a polêmica na qual a atriz se envolveu logo após de estarem adultizando ela? Isso. Sim. Eu fico com muita pena disso. Vocês acharam que teve alguma coisa assim? Dentro da personagem, ela saiu um pouco de... Não. Dentro da personagem, que a Eleven foi adultizada, não a Millie Bobby Brown? Não, a Millie Bobby Brown, né? Então, cara, tipo assim, vamos passar por isso muito, muito rápido, que eu não quero entrar nesse ponto da polêmica, porque é grande, gente. Não, por isso que eu falei, dentro do personagem. Eu fico triste pela Millie, mas acho que na Eleven não rolou isso não. E mesmo da Millie a gente tem que ver não só pela Millie, mas todos os atores estão sendo assim bem... Sim. Teve bastante polêmica em relação a tudo isso, inclusive um pouco de sexualização em cima. Erotização e o pessoal casa comigo e essas coisas assim bem... Isso também Caralho, igual a gente estava comentando antes de eu botar a gravação, que querendo ou não, eles estão vendendo a série com criança, né? Mesmo se não tivessem sendo adultizadas e sexualizadas, quando elas estão sendo feitas da maneira que são para ser feitas mesmo, que é criança, né? O personagem delas, ainda assim você tá usando da imagem de vamos ver a série das crianças fofinhas, porque você limita muito elas você limita muito a pessoa que elas são ao produto que elas estão vendendo ali, né? A série vende tanto em cima de criança que quando eu comecei a ver a série, eu fiquei surpresa com o fato de que existiam outros núcleos na série. Porque a série, ela não gira em torno das crianças, mas ela vende em cima das crianças. Sim, muito. Isso é bem... triste, porém real. Tipo, né? Não tem muito o que a gente desenvolver aí.
E não é um conteúdo tão infantil assim, né? Eu tava percebendo, porque Não é nada, o tem até palavrão, pô. O Dustin é o maior boca suja da série. Eu acho que é o único, inclusive. Pô, ele chama o pai do Mike de filha da puta, velho. Essa parte é Alfabete. Não foi nem filho da mãe, foi filha da puta, velho. Mas a Netflix traduz como filha da mãe. A legenda tava filha da puta. Falando que o gato tá vivo. Falando o negócio do gato, aliás, não que tá vivo. Falando Porra, que... a parte que passou o Demodog comendo o gato, velho. Eu fiquei tipo, caralho. Pesado, né? Descansa em paz. Como é que é o nome do gato mesmo? Mills. Mills. Descansa em paz, Mills aí, ó. 1 minuto de silêncio pra ele. Você edita depois aí. Vamos finalizar então? Vamos. Cada um passa rapidinho então a coisa que mais gostou, sem desenvolver nem nada, só comentar. Foi tal coisa, porque é foda. Foi tal coisa, porque é muito engraçado. Só. O que eu mais gostei da série foi o Steve. Acho que não tem como. Me dá vontade de fazer cosplay dele, ter o cabelo dele, ter o taco de beisebol que ele usa, montar uma gangue pra botar aqueles paninhos na cara igual eles botaram e sair por aí. Eu acho que o que eu mais gostei foi o desenvolvimento do Steve, que realmente foi muito bom. E da própria Eleven, mas é porque eu amo muito a Eleven, ela é tipo muito a minha bebê e eu queria ter visto mais desenvolvimento dela. O que eu mais gostei é que a série não caiu na qualidade. Eu fiquei com medo depois da primeira temporada, que eu tinha gostado bastante dela ter caído. E não, eu talvez tenha gostado até... Bom, não sei se eu gostei mais ou não, mas eu sei que não caiu. Ficou tão bom, pelo menos, quanto foi a primeira temporada. Além de todos os personagens que eu já falei que são foda pra caralho na segunda. Steve... Queria falar que eu concordo com você também. A primeira era novidade, mas essa segunda foi foda também, né? O que eu mais gostei foi o suspense dos túneis. Toda aquela dinâmica do organismo maior que utiliza dos dermodogs pra se proteger. Achei que foi bem legalzinho, assim. Gostei pra caramba. E o Steve é um personagem preferido. O que eu mais gostei foi do pacing da série, de como tudo foi acontecendo de uma forma muito devagar, orgânica. Sim, traduzindo o pessoal que não fez Fisk igual eu. Gostei muito do ritmo da série, né? Que leva ao final top que a gente tem ali de suspense. Pode falar que não gostou também? Ok, então vamos falar também o que a gente menos gostou da série. O que eu menos gostei é que eu amei muito essa segunda temporada, gente. Então acho que puxar de cabeça agora, assim, um rapidão, eu colocaria o núcleo adolescente lá, o triângulo amoroso, Jonathan, Steve e Nancy. Mas ainda assim eu gostei de algumas coisas, serviu pra outras coisas. Ou não, foi o Mike brigar com a Max. Foi o que eu menos gostei da série. Isa? Acho que uma das coisas que eu menos gostei, foi o núcleo adolescente e outro foi, eu tive alguns problemas com o roteiro da série, algumas coisas tipo aquela cena final do Demodog com o Dustin, algumas coisas do roteiro pareceram convenientes demais e teve algumas coisas que eu não gostei, eu teria que explicar melhor, mas assim, eu tive alguns problemas com o roteiro, pra resumir. Saídas fáceis, né? Você quis dizer assim? Algumas coisas estavam convenientes demais e algumas coisas não encaixavam com o resto da história, sabe? Com o conceito em si. Um exemplo é a cena final do Demodog com o Austin. Ele aí, ó. Falou no Demodog, ele tá Se tivesse combinado, não tinha sido feito. Leozinho? É difícil falar. Porque quando a gente tá vendo uma série, a gente tá vendo alguma coisa fantasiosa, a gente tem que ter em mente de que vão ter várias situações que a gente vai falar, porra, mano, esse negócio foi meio forçado e tal, mas é da série, é de qualquer história tem isso, então eu nem acho que isso tenha sido algo que eu não tenha gostado. Acho que se for ver um ponto que eu não gostei, é que na primeira temporada eu queria que o Steve se fudesse e na segunda eu quero que ele se dê bem e ele se fode, então acho que é isso. Tipo uma bipolaridade desse arco aí. Não, na verdade acho que é tipo um gosto meu que foi contra o meu próprio gosto. Sei lá. Caralho. XD. Não virei, velho.
Bom, o que eu não gostei foi um pouco que a gente conversou aqui, uns negocinhos bobos, que só que gente chata que se importa com isso, portanto eu me importei. Tipo, o Billy desistir de infernizar a vida da Max, a menina aleatória que veio conversar com o Will, que veio dançar com ele. Isso você foi bem chato mesmo. Sim, isso foi muito desnecessário. Eu tô no time do XD aí, velho. Aquela outra parte do código Morse sem nunca ter sido desenvolvido isso. Isso entra um pouco no que a Isa falou também, né? Com o Will. Algumas saídas fáceis de roteiro. E a cena clássica do Dermodog lá. Qual é o nome dele que o Dustin dá? D'Artagnan. Ô, gente, vocês entenderam por que é D'Artagnan o nome dele? Mosqueteiro? Porque o chocolate era o chocolate 3 mosqueteiros. Ah, meu Deus do céu. É verdade, por causa do chocolate. Isso. Suconic. Enfim. Você... Esses pontos soltos que me incomodaram, mas nada que me fez deixar de assistir a série. Suconic? Cara, overall assistir a série foi uma experiência bem legal, mas tiveram várias coisas que foram me desanimando. Uma coisa que é pra você escolher. A coisa. Uma coisa? Eu citei mais de uma. Eu citei mais de pequenas coisinhas assim. Como o roteiro ele facilita pra série continuar e como eles cagam todo o build-up que eles fazem de suspense pra cima dos personagens, cara. Igual, aquilo deles presos no túnel no final e os cachorros passarem direto. Eu fiquei, porra, sério que o roteiro tá aí de novo, o roteiro super-herói? E o roteiro foi o melhor personagem da série. O médico novo lá do centro de pesquisa. Os cachorros matam literalmente todo mundo no prédio. O Bob eles só não matam, eles matam, comem, cagam em cima e ainda jogam baralho no. E o médico ficou vivo. O médico ficou vivo. Suavão, só perdeu a perna. Então, só a perninha aqui, já matamos a fome com o Bob, né? Nossa, então, porra. Mano, essa faz parte do meu quarto ou quinto ponto que me fez me sentir incomodado com a série. Porque, mano, total. Eu nem tinha parado pra pensar nisso. Pode crer, mano, total razão. Coisas que acontecem que eu fico, porra. Eu entendo que a gente tem que ter uma suspensão de descrença, né? Suspensão de descrença quando vai assistir uma série fantasiosa. Mas tem um limite, né? Esse limite ele tem que existir pra não virar putaria. A mesma putaria que transforma Jurassic Park 2 e 3 em lixo, entendeu? Não, mas não chegou a virar putaria também, não. Eu concordo que tem um limite, mas o crítico pra não ficar uma bosta. Porque, assim, é uma série que eu gosto. Por isso que eu me importo. Eu gostei muito da primeira temporada. Você não quer que vire, né? Eu não quero que vire. Saquei. Por isso que comentar sobre esse tipo de coisa idiota que eles fazem é interessante sim. Pra não perder a graça. Igual, suspense... A gente também não pode ficar engolindo tudo. Não tinha mais suspense, cara. Porque eu sabia que os caras iam ter uma saída pela bunda ali toda hora. Vamos finalizar então dando uma nota. A gente passa pra dicasinhas lá, a dica da semana. E finish, dá tchau, tá bom? Finish. A minha nota pra segunda temporada... Não, tô dando a cabeça agora sim, sem contar nem nada. 8/10. Isa, tem alguma nota? Acho que um 7,5. Eu queria ter gostado mais do que eu gostei. Gostei bastante, mas eu queria ter gostado mais. Leozinho? Eu dou nota 9. Gostei pra caralho. XD? 8. Gostei bastante. Aí, time 8. Suconic? Cara, eu dou nota 6, velho. Caramba, que rígido. Não, O José Wilker. Ficou um pouco acima da média, cara. Bom, então vamos pra finalizar uma diquinha da semana e cada um dando seu tchau depois, pra gente não fazer outra despedida. Depois só eu finalizo, dou um obrigado. E a minha dica da semana é aquele filme How que tem no Netflix, RAW. Pra quem gosta de... Muito bom. Pra quem gosta de filme trash e cinema francês, é muito legal. Isa? A minha dica da semana é batam o ponto no horário e não deixem o trabalho escravizar vocês. Beijos. Boa. Leozinho?
Tem um jogo que é a minha dica, porque ele tá de graça. Tá na Plus do PS4 de graça, e acho que da Microsoft também pra Xbox One. É o Fortnite. E é divertido pra caralho pra jogar online. Eu tô jogando esses tempos e é a minha dica, tá de graça. XD. Minha dica é a seguinte: assistam The Office com Steve Carell. Aí sim, The Office é uma das melhores séries que eu já estou assistindo, na verdade. Não terminei ainda, porque são 9 temporadas, mas eu já matei 6, tudo isso em um mês, sendo que estou em semana de provas, ou seja, é uma coisa que vale muito a pena, é uma das melhores séries de comédia que eu já vi. Responsável. Também. A gente precisa se divertir um pouquinho no meio dos estudos, né? Sim. É isso aí. Suponei que sua baradica. Minha baradica? Que terrível, cara. Inventei agora. Horrível, adote. Isso, não. Agora você pode chamar esse quadro final de Bara Depressão. Baradicas, tem nome já o quadro. Muito bom. Me dê, papai. Me dê, papai. Minha baradica é... Eu posso dar mais de uma baradica? Que eu tô inspirado essa semana. Rapidinho. As minhas baradicas são Bloodborne, joguinho de 2015 da PlayStation aí, exclusivo. Ótimo jogo, vale a pena. É um misto de Dark Souls. Misto de Dark Souls com Lovecraft. Não tem como dar errado, né? Ai, meu Deus. Mas não tem como dar errado, é uma maravilha. E Persona 5. Também não tem como dar errado, é Persona, né? Vai ganhar jogo do ano aí, se Deus quiser, né? Será que vai ganhar jogo do ano? Não, acho que não vai não. Não vai ganhar, a fanbase é pequena. Mas enfim, mesmo merecendo. Tem muito erro, mas merece. Então acho que foi isso, né? Queria mandar um big beijo pra quem assistiu a gente até o final agora. É um barabeijo, né? E agradecer você que passou mais de 2 horas, não sei quanto vai dar esse podcast aí, ouvindo a gente falar merda, talvez. Coisas que você adorou, coisas que você amou. A gente só vai saber se você dá o seu feedback aí nos comentários do Face, do YouTube, ou até mesmo de qualquer feed, qualquer coisa que você arranje aí, SoundCloud, para conseguir se comunicar comigo e com meus amigos. A gente te espera no meu próximo podcast. Eu sou Baratinha e tenha uma ótima semana aí, mês ou ano e fim de ano.